Gente, a paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês. Hoje estou vindo compartilhar uma experiência minha pessoal e também é algo que o Senhor me mostrou, né? E também confessar algo para vocês, para que vocês fiquem alertas, né? Tudo existe um tempo determinado para nós estarmos falando a respeito daquilo. E por muito tempo eu quis contar essa experiência, o Senhor não permitiu porque não era o tempo, mas chegou o tempo, né? E eu quero compartilhar com vocês sobre isso, o que aconteceu na minha vida, as várias formas que o diabo tem para poder nos derrubar, né? As artimanhas do inimigo mesmo. E tudo tem um tempo determinado para a gente compartilhar. Então, essa manhã agora, eu acabei de acordar e eu tive esse sonho, né, a respeito disso. E que eu deveria compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Ontem à noite, primeira coisa, ontem à noite eu, antes de dormir, as minhas cachorras estão aqui comigo, né? E daí o que eu fiz? Eu peguei um spray aqui, que no lugar que eu tô, peguei um spray que era até de uma marca da Boticário, e eu peguei e espirrei nas cachorras, né? Pra ficar com um cheirinho nelas, um cheirinho de... não, um cheirinho. E aí, porque elas têm os cheirinhos dela, né? Os cheirinhos de passar nelas. E aí eu espirrei esse negócio do Boticário nelas. E aí peguei e fui dormir. E aí nesta manhã eu tive um sonho, no qual nesse sonho o Senhor falava bem assim, não mostrava, né? Na verdade, através desse sonho, que esses perfumes e essas fragrâncias, essas coisas, né? São como se fossem líquidos que ali obtivessem magias dentro dele. E esses líquidos, essas fragrâncias, esses perfumes, eles são fabricados já com uma fórmula e uma magia dentro desses perfumes. E aí o que aconteceu? Eu peguei e eu falei, meu Deus. E no sonho eu falava isso, no sonho para as mulheres, né? Tinha duas moças do meu lado, eu falava para elas, olha, os perfumes contêm magias dentro dele. E essas magias são para sensualizar para pessoas. Essas magias são para causar e despertar desejos em outras pessoas. E daí, gente, a gente vai vendo, até eu falei, meu Deus, como que é forte. Não só isso, mas outros produtos também que eu vou falar com vocês que no próprio sonho me mostrava. Perfumes, vamos lá colocar. A gente sabe que uma das coisas que o espírito lá da pombagira ele pede é justamente perfume, né? Eu nunca estive dentro de um terreiro, mas eu já fui muito usada por ela, né? Por conta da vida que eu vivia, e eu já ouvi ela falar comigo já, né? Inclusive, o meu último relacionamento que eu tive, na época que eu estava para mesmo me posicionar, de sair da prostituição e aceitar Jesus verdadeiramente, eu ouvi ela falando comigo, ela falou, bem assim, se você aceitar Jesus, eu tiro ele da sua vida. E ele era um cara que era muito doido comigo, assim, aquela coisa toda, e ela falou audivelmente comigo no dia. Eu tava passando em frente à praia, né, junto com ele, e aí ela falou no meu ouvido, ela falou, se você aceitar Jesus, eu tiro ele da sua vida. Eu tinha sonhos onde eu era usado por ela, eu voava assim, como se fosse ela com os cabelos soltos, loiros, né? E as mãos abertas e nua, e eu carregando ele pelo pé, assim, arrastando até o mundo, né? Tipo, as coisas do mundo, drogas, sexo, enfim, essas coisas do mundo mesmo. E então, ou seja, eu era uma pessoa usada, eu quando bebia eu manifestava, né? Por mais que eu nunca estivesse dentro de um terreiro. Mas por que isso? Porque eu dava muita legalidade e eu alimentava muito esse demônio. Então, ou seja, olha, eu vou mostrar aqui para vocês alguns nomes de perfumes. Afrodisíaco. Afrodisíaco você sabe o que é afrodisíaco, né? Kumadam, né? Nome de madame. Tem aqui, eu tava vendo um que é o Jadori. O que significa Jadori? Adorada, venerada, né? Então, existem vários perfumes, gente, que, na verdade, os perfumes, as fragrâncias, elas são o quê? Para poder causar ali são feitos através de magia para poder causar o despertamento do desejo ao próximo. A gente sabe que a gente tem vários neurônios, que são
os neurônios que mesmo, né, e cada um desperta para alguma coisa. Um exemplo, a visão e o olfato, a fala, a audição, tudo isso são maneiras de despertar reações na gente. E os perfumes, uma forma de despertar reações através do olfato. Ali, aquele cheiro passa e a pessoa ali, ela fica ali, nossa, que cheiro bom. Eu mesma, no mundo, eu amava certos tipos de perfume em homens. E eu sempre dizia isso, nossa, o homem quando usa esse perfume me causa desejo nele, né? Por quê? Porque aqueles perfumes, eles são consagrados para justamente despertar isso, para justamente fazer isso. Então, o Senhor me mostrava isso, né? Que os perfumes, tem vários, irmãos. Se a gente for ver aqui os nomes, ó, perfume Pro Ande Agarradinho, Indomável, aquele Escândalo, que é Escândalo, né? Good Girl, Boa Garota. Então, ou seja, perfume aroma ritualístico, chamando o nome de uma bruxa, que, né, eu não vou repetir porque eu não gosto, que a palavra ela tem muito poder. Ó, Estrela Magia, perfume Sete Machos, tipo assim, tem muitos nomes de perfumes e só pelo nome você já sabe, tanto que há essa comercialização de perfumes justamente para poder simplesmente atrair isso. E não me mostrava somente isso, mas também os gloss, batons, esmaltes também, se você for olhar os nomes, e também, gente, cremes de cabelo, sim. É igual me mostrava, né, nesse sonho, que existe um creme de cabelo chamado Morte Súbita, né? Só pelo nome você já vê, né? Nome de morte súbita, tem várias coisas, entendeu? E só pelo nome você sabe. Magia de não sei o que lá. Então, assim, tudo isso são coisas que atraem ali a presença do maligno na vida da pessoa, né? Eu tô contando isso pra vocês, gente, porque eu passei por uma situação há um tempo atrás, né? E aí, nesse tempo, eu vi o quão vulneráveis nós nos tornamos às coisas do inimigo, né? Eu comecei a ajudar uma pessoa espiritualmente. O meu intuito do meu coração, a princípio, era esse, ajudar uma pessoa espiritualmente do sexo masculino. E eu comecei a ajudar essa pessoa, né? Tipo, entendendo a história e tal dele e tal, tudo mais. E aquela coisa toda. E vou deixar aqui claro para vocês. Eu, na obediência ao Senhor, eu espero uma pessoa em Deus, né? Uma pessoa desimpedida, tá? Não é ninguém casado com ninguém, como dizem, né? Porque as pessoas mentem ao nosso respeito. Mas, enfim, porque Deus mandou mesmo eu esperar. E até a segunda ordem de Deus, estou esperando. Não é fácil para mim, mas eu espero porque Deus mandou eu esperar. E se Deus mandou, Ele sabe, né? O porquê, o para quê, o por onde. Então, o que acontece? Eu comecei a conversar, só que assim, gente, espero, entreguei nas mãos de Deus e tá, né? Se for amém, se não for também amém, glória a Deus, aleluia, né? E vida que segue, né? Então, assim, só que há 6 anos eu não me envolvo com ninguém. Há 6 anos agora, dia 12 de junho, faz 6 anos que eu não tenho mais ninguém, que eu nunca mais me relacionei com ninguém, que eu nunca mais me envolvi com ninguém. E o que aconteceu na minha vida? A gente sabe que o ser humano ele é vulnerável à carência, né? A ter alguém, a querer alguém, a desejar ter carinho. Não é só sexo, mas é o carinho, é o companheirismo, é a conversa, né? É ali a pessoa estar presente. Nós, seres humanos, estamos vulneráveis a isso, né? Quem não quer ter alguém, né? Vocês acham que eu tô sozinha até hoje porque eu quero? Não. É porque Deus manda, porque Deus fala comigo, porque Deus me fala, no tempo certo eu trarei e colocarei a pessoa certa para você. Então, ou seja, o que acontece? Isso tudo passando já esses tempos todos, assim, passando um certo tempo, eu comecei a conversar muito com uma pessoa. E essa pessoa era justamente do sexo masculino, né? Apesar de que essa pessoa tem lá as coisas dela, da vida dele, né, no caso. E ali eu comecei a conversar no intuito de que a pessoa aceitar Jesus, e a pessoa aceitou Jesus pela misericórdia do Senhor através da minha vida, né?
Então, assim, só que eu comecei a conversar, aquela coisa toda. E, enfim, né? A gente sabe, sou ser humano como todos vocês. E, assim, gente, enfim, quando eu fui me deparar, eu estava meio que me apaixonando pela pessoa. E Deus me mostrando em sonho. Deus me mostrando em sonho que não era aquilo que ele tinha pra mim. Deus me mostrando em sonho que era pra mim tomar muito cuidado. E eu pensava assim, não, eu sou uma serva de Deus e nada disso vai me abalar. Não, Deus está comigo. E o meu intuito é ganhar essa alma para Jesus e que ele ser firme na presença do Senhor, né? Só que a gente tem que ser sincero, irmãos. Eu não tenho vergonha. Eu sou, sinceramente, gente, eu tenho coisas na minha vida que eu não conto porque o Senhor ainda não deixou, mas hoje mesmo, né? Isso eu via isso no sonho. Então eu falei assim, ó, é o tempo de eu contar isso. E Deus falou assim, porque as experiências que a gente passa é justamente pra gente passar para outras pessoas. Quando a gente vence essas experiências, a gente pega essas experiências e passa para outras pessoas, para que outras pessoas também despertem. E se elas estão passando por isso, elas caiam na real e não errem por onde a gente errou. Um exemplo, tem duas formas de você aprender, ou ouvindo, ou então você caindo no erro. E eu quase caí no erro, vou ser muito sincero para vocês. Visto túnica, tô dessa maneira, já estava já vestida túnica, já. Mas sou ser humano, como todos vocês, pecador, miserável, carne. Então, gente, voltando aqui, eu sempre falava, né? Deus falava comigo que aquilo estava errado. Só que eu, tipo assim, eu continuava assistindo, sabe? Não, não vai dar nada. Não tem a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque às vezes a gente se sente forte pro pecado. A gente se sente, não, nada disso. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu conversava com essa pessoa, eu me preocupava com a minha aparência. Sabe, assim, se meu cabelo estava certo, se meu cabelo não estava. Me preocupava ali, né, de eu me apresentar ali bem para aquela pessoa, por mais que eu não tenha nada, né? Tipo, não uso brinco, não uso nada, não uso maquiagem, não uso nada, mas eu queria estar com o cabelo bonito, tipo, né, não todo despenteado, todo estrambelhado, como eu sempre apareço, tal, nos vídeos. E eu comecei a perceber isso. A minha carne percebia, mas é aquilo, né? O meu espírito, minha alma, meu espírito percebia, mas a minha carne, ela queria, né? Tipo assim, então assim, o que que aconteceu? Não tô falando de sexo não, tá, gente? Tô falando ali porque o que que acontece? Eu me sentia como se fosse cuidada, eu me sentia como se fosse, ali tivesse atenção ali daquela pessoa. E isso começou a mexer muito comigo, porque nós somos vulneráveis. O ser humano, ele é carente, o ser humano, ele quer atenção, o ser humano, ele quer... E aí o Deus começou a me mostrar que aquele espírito, né, da pombagira estava querendo me usar, entendeu? Então, ou seja, queria voltar, né? Lógico, porque eu trabalhei com isso, eu vivi minha vida sempre em prol da sensualidade. Então aí foi o que aconteceu nessas conversas, e Deus me dava sonhos, falando cuidado, cuidado, cuidado. Aí um dia Deus me deu um sonho, cuidado, falando bem assim, cuidado para você não querer ganhar um mundo e perder a tua salvação. Porque a minha preocupação era ali, não, eu quero que essa pessoa se converta, eu quero que ele vá para a presença do Senhor, porque na verdade ele já tinha sido, né? Eu quero que ele volte para os caminhos do Senhor e tal. E aquela coisa toda. E aí, o inimigo que já sabia também, porque o inimigo estava usando, né, ali a pessoa, ele também, né, ele ia lá e tentava implantar alguma coisa assim no coração da pessoa também. Porque, irmãos, o mundo espiritual, ele nunca trabalha só de um lado. Ele trabalha ali na vida de pessoas para que pessoas se encantem, para que pessoas, né? E essa pessoa até é muito vaidoso, entendeu? Então, assim, aquela coisa toda para poder trazer ali sabe, aquele desejo, aquelas coisas todas. E o Senhor começou a mostrar, e eu comecei a orar, Senhor, realmente isso está acontecendo. E eu quero que o Senhor arranque isso dos meus pensamentos, do meu coração, tá repreendido em nome de Jesus. E foi onde eu voltei. Deus falou para mim, jejue. E aí eu voltei a jejuar, né? Voltei a jejuar e tal. Aconteceu algo, né? Também que acabou que é isso, tipo assim, acabou abrindo uma legalidade no mundo espiritual para uma outra coisa na minha vida, tipo, né? O meu processo de espera.
Por quê? Porque pelo tempo de espera eu já me encontrava cansada. Então eu comecei a falar: ah, Deus, e daí? E aí, se for? E se for essa pessoa? E se o Senhor trocou? Só que Deus, ele não troca, né, gente? Deus, quando ele fala que ele vai fazer algo porque ele é Deus. E aí, nisso tudo, eu sei que talvez estava perto de Deus me entregar minha vitória. E ali foi Deus onde Deus me mostrou que eu tenho que esperar mais um pouquinho por conta daquilo, né? Eu que não fiquei com ninguém, não transei com ninguém, não fiz nada com ninguém. Isso só foi conversas, e não foi conversas de tipo assim, ai, não, eu te desejo, não, eu tô apaixonado por você. Nada disso, gente. Nada, mas era algo que estava no meu coração, uma intenção no meu coração, porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda as nossas intenções. Eu não falei nada, mas a intenção do meu coração começou a andar errada. Então, ou seja, Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos, e a palavra de Deus fala isso, né, que Deus sonda pensamentos e intenções. Então, ou seja, Deus começou a me corrigir, Deus começou a me dar sonho. Deus me dava sonho falando que se eu realmente eu quisesse ficar com essa pessoa, eu estaria desviada logo em seguida, né? Eu estava fora dos propósitos de Deus e que aquilo não era para mim e que era para me tomar muito cuidado. E Deus começou a me dar muitos sonhos, Deus começou a usar pessoas, sabe? Assim, umas coisas muito. Por quê, irmãos? Porque toda vez que Deus estiver prestes a fazer algo, o inimigo, ele vai pegar e vai lançar uma bandeja também pra gente. Para que a gente venha cair, para que a gente venha sair do foco, para que a gente venha quase se perder. E ali Deus, ele começou a falar comigo isso muito forte, né? Você cuidado, 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 enfim. Glórias a Deus, Deus arrancou a pessoa do meu caminho, né? Louvado seja Deus, que o Senhor, ele é fiel e poderoso. E eu falava: Senhor, sabe quando você vai perdendo as forças de tirar pessoas do seu caminho? Um exemplo, o negócio tá ficando tão assim, né? Aquela coisa toda que... E eu comecei a orar: Senhor, tira essa pessoa do meu caminho, Senhor. Se o Senhor tá me mostrando que essa pessoa vai me levar para esse caminho, eu tô tentando trazer ela pro bem. E, né, no caso ele, tô tentando trazer ele pro bem. E ele, o Senhor tá me mostrando que é ele que vai me levar pro mal. Então, tira essa pessoa do meu caminho. Comecei a falar assim, Deus realmente tirou essa pessoa do meu caminho. Mas, gente, foi uma experiência que pra mim, eu fiquei assim, passada comigo mesmo, pra você ver como é que nós somos vulneráveis, como nós não nos conhecemos. Às vezes a gente se acha forte. Não, jamais eu vou fazer isso. Jamais isso vai acontecer comigo. Não, eu sou a mulher de Deus. Eu sou e tudo mais, entendeu? Não, eu sou o homem de Deus. Não, eu tô no foco. Eu tô focado em Jesus. Então, ou seja, nós somos vulneráveis. Nós somos pecadores. Nós estamos à mercê de acontecer coisas com a gente que a gente nem sabe. Irmão, a nossa carne é tão mal e é tão suja, tão podre, que a gente milita mesmo contra a carne e contra o espírito. Então, quando nós alimentamos a nossa carne cria uma força. E essa força faz até mesmo com que ela nos leve para o buraco, entendeu? E ali, ó, glórias a Jesus, que eu tenho essa intimidade com Deus. Então o Senhor começou a me mostrar em sonhos direto, sempre me alertando, me alertando, me alertando, me alertando. E aí eu consegui despertar disso. E o Senhor arrancou e tirou esses sentimentos, sabe? Porque aquilo era um engano, aquilo não era de Deus. Aquilo era um engano, uma coisa que veio para poder me enganar. E Deus me mostrava isso. E aí, continuando aqui no nosso sonho, né? Tô compartilhando isso com vocês para poder o quê? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Às vezes a gente se acha forte contra o pecado, mas a gente não é forte contra o pecado. E aí, voltando no sonho onde o Senhor, ele mostrava ali, né? Ele me mostrava até essa pessoa no sonho. E ali, como se fosse ali uma pessoa que tivesse sido usada, né? Através ali no mundo espiritual, né? Para poder causar esse encantamento, né? Esse encantamento em mim, no caso, né? Deus me mostrava essa parte, depois me mostrava essa outra parte no sonho, onde eu já não via mais isso, mas eu via a questão dos perfumes, a questão dos cremes, né? A questão dos gloss, batons e tudo mais, e que tudo isso são feitos através de magia. Então, ou seja, se são feitos através de magia, por que eu, como servo do Senhor, eu vou usar isso, né? Se aquilo é feito, se você olha até no próprio nome, gente, e você vê que igual tem um nome de um perfume que é
não sei o que lá, Passion. Eu até tirei um print aqui. Que fala assim, possessão, potion, paixão. Então, ou seja, possuído por paixão, envenenado por paixão, você está entendendo? Então, olha só, são coisas que ali a pessoa usa e automaticamente ela não precisa ir lá e bater uma macumba para poder atrair. Ela não precisa ir lá e fazer um despacho para poder atrair, não. Só dela usar aquilo ali, né? Aí já vem. Outra coisa que eu quero contar pra vocês, gente. Eu não sei se vocês lembram, eu tive, esse tempo atrás, eu tava vendendo do Terra, né? Produtos da doTERRA, que é os óleos essenciais. E aí, foi assim, como que foi essa história da doTERRA? Uma seguidora aqui do canal, uma amiga, irmã minha, né, em Cristo, uma pessoa que eu amo demais, nossa, muito abençoada, sempre me ajudou muito. E daí, aquele tempo lá que eu tava ainda na casa, lá na minha casa, lá, antiga casa, e aí nisso, ela pegou e falou pra mim, eu tava passando muita dificuldade financeira e tudo mais, ela falou pra mim, Dani, por que você não vende, eu não tava vendendo túnicas bem, por que você não vende os produtos da doTERRA? Eu compro pra você o primeiro kit, te dou e você vende, você, né, faz aí uma renda. E aí, irmãos, eu peguei e falei, tudo bem, ué, pra mim vai ser ótimo, glórias a Deus e tal, não sei o que, ai, obrigada, nossa, obrigada. Tá bom. Peguei e coloquei aqueles produtos da doTERRA, ela chegou, mandou pra mim, chegou lá e tal, tudo certinho, tudo bem. Aí comecei a vender, gente, só que aí, tipo assim, né, no caso, para você lucrar, você tem que vender mais tempo e tudo mais, né? E aí eu comecei ali aquelas vendas e tal, tudo mais. E aí simplesmente essa minha amiga, né, ela, ai Dani, tal, tá gostando e tal, aquela coisa toda. E aí a gente, um dia uma outra amiga minha pegou e mandou uma mensagem, falou assim, Dani, eu sonhei com você. E essa amiga minha, ela não é de dentro da igreja só não. Tipo assim, ela tá no processo, sabe, na caminhada. E ela falou pra mim, olha, eu sonhei com você, e no sonho eu via você vendendo era como se você estivesse vendendo os produtinhos, umas imagenzinhas bem pequenininhas, e você pintava aquelas imagens todas pequenininhas, era um monte de imagenzinha pequenininha. E você tava vendendo aquilo, e eu falava pra você, Dani, você não pode vender isso, porque você não é cristã? Aí ela falava, mas aí eu falava bem assim, eu vendo, mas eu não uso. E aí, ela veio e me passou esse sonho. Foi justamente, né? Eu já logo liguei. O que eu tô vendendo de novo, né? Não sei, as túnicas são os produtos da doTERRA, que são os óleozinhos que realmente são pequenininhos e cada um tem uma corzinha. E aí, eu peguei e falei, amém. Só que eu falei, gente, não é possível. Tudo que eu arrumo para poder vender, para fazer dinheiro, né? Assim. E aí, vem sempre um problema, sempre tem alguma coisa, não posso isso, não posso nada, não posso nada. Eu questionando já, né? Porque eu não sou santa não, tá, gente? E eu questionando já, não é possível e tal. Será que aí eu fui dormir, falei, então tá, me mostra o que é que eu tô vendendo que tá errado. Aí Deus me mostrou o produto, o óleo da doTERRA e o óleo lá e os óleos, né, da doTERRA. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, Senhor, eu ganhei um negócio, a pessoa comprou para poder me ajudar, não tem tal, não sei o quê. E comprou para poder me ajudar e tal. E eu fiquei sem graça de desfazer daquilo, porque a pessoa tinha me ajudado, entendeu? E aí eu fui dormir de novo. Eu não queria jogar fora, eu não queria desfazer. Aí eu peguei e dormi de novo. Aí na outra noite, mais uma vez, Deus me mostrou a mesma coisa. Que era para me jogar fora, que aquilo estava trazendo uma presença de mal dentro da minha casa. E você sabe o que é interessante, irmãos? As minhas vendas que já estavam mal, ficou pior ainda. Eu não conseguia vender nada enquanto aquilo estava dentro da minha casa. Eu não vendia túnica. Tava assim, sabe assim, tudo muito parado. Aquela coisa assim que não sai, sabe? Aquela coisa amarrada, aquela prova financeira terrível. E eu ainda descobri que para mim conseguir ganhar com esses produtos, eu teria que vender mais tempo e tal, tudo mais, aquela coisa toda, sabe assim? E era uma coisa que você estava me atrasando. E aí eu obedeci a Deus, joguei fora, só que eu não tive coragem de falar nada pra moça que tinha me ajudado, né? Lógico, não tive coragem de falar nada pra ela. Só que olha como é que Deus trabalha. Passou. Eu peguei e fui sem falar nada, apaguei os vídeos do YouTube, apaguei o vídeo do Instagram, onde eu estava oferecendo esses produtos, e fiquei quieta na minha sem falar nada pra ninguém. Pois passou agora um tempo, agora esses dias atrás, ela veio pra mim e falou, Dani, pode fazer uma pergunta? Falei, claro, pode. Ela falou bem assim, olha,
Deus já te mostrou alguma coisa da Doterra? Eu falei bem assim, ai, agora eu vou ter que falar. Porque eu não posso mentir, né? Uma coisa é eu omitir, outra coisa é eu mentir, né? Uma coisa é eu não dizer nada e outra coisa é eu mentir. Eu falei, eu não posso mentir, então eu vou falar. Eu falei, olha, minha irmã, sim, Deus me mostrou sim. Deus me mostrou que isso são magias. Aquilo, Deus me mostrou, né, realmente, que aquilo é feito através de magia, né? Aqueles produtos, aquele monte de coisa que eles usam ali, são para poder causar uma magia, para poder dizer que cura, tipo um óleo curandeiro. E aí eu falei, meu Deus, eu falei para ela, falou, nossa, Dani, olha, é de Deus, porque Deus começou a me incomodar sobre isso. E outra, eu fui assistir uma live e do nada uma moça falou que ela tinha tido uma experiência com isso. Aí eu falei, então, glória a Deus, aleluia, porque assim, gente, tem coisa que se talvez eu tivesse falado para ela naquele momento, olha, os olhos que você me deu, Deus me mostrou que aquilo tem magia neles. Ela iria ficar com raiva de mim, ela iria, tipo assim, não querer mais me ajudar, sabe? Assim, um exemplo, né? Falar, eu tento ajudar e ainda por cima ela ainda faz isso, sabe? Essa pessoa não vai entender, porque não é o momento dela entender. Então eu não falei nada pra ela, deixei que Deus falasse. E aí foi realmente onde Deus foi trabalhando no coração dela e falou pra ela. E ela também renunciou isso. E isso era a forma de ganho dela, né? No caso, ela vendia isso. Não foi eu que falei pra ela, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração dela mesmo. E Deus falou pra ela. E ela só veio me confirmar se aquilo realmente não provinha de Deus. Eu falei, olha, realmente Deus ele me mostrou isso. Eu também achava que era uma coisa que por ser da natureza, por ser, né, e tal, eu achei que fosse uma coisa normal, mas não era algo que era envolvido magia, né, ali no meio daquilo. E aí a gente teve essa experiência muito forte, entendeu? Então assim, gente, o que eu falo? Às vezes a gente coloca na cabeça, fulano tá fazendo macumba pra mim, Beltrano tá fazendo macumba, tem alguém fazendo macumba pra mim. Às vezes quem tá fazendo macumba é nós mesmos, pegando aquilo que não agrada a Deus e colocando nas nossas vidas. Pegando aquele produto que é consagrado e usando na gente, no nosso corpo, usando, né, na nossa vida. Então estejam ligados, quando você for comprar algo, um exemplo, vou comprar um desodorante. Esteja ligado no nome daquele desodorante. Esteja ligado no nome daquele shampoo. Esteja ligado no nome desses produtos que você está comprando. Perfume eu não uso, né? O Senhor, ele sempre me pediu para mim não usar, porque aquilo seria uma grande legalidade no mundo espiritual para para esse espírito que já me usou muito. Então, ou seja, cuidado, porque será que nós somos servas de Deus ou nós somos bruxas? Porque se eu uso aquilo que é da magia, eu sou uma bruxa e não uma serva de Deus, você entendeu? Então, que a gente venha refletir, né? Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês de algumas coisas que eu pesquisei e tal. E pesquisei porque no sonho Deus falava assim, não me mostrava, né? Tem um creme chamado Morte Súbita. E realmente existe esse creme Morte Súbita, se você olhar aí. Olha o nome do creme, Morte Súbita, você vai morrendo aos poucos, sabe? Aos poucos não, você morre rapidamente. Então, ou seja, Morte Súbita, né? O próprio nome já tá trazendo coisa ruim pra gente, entendeu? Tem outros também que são nomes assim que você fala, meu Deus, o que é isso? E aí você fica pensando, por que eu tô tendo esse pensamento de morte? Por que eu tô tendo essas coisas? Por que eu tô tendo isso? Por quê? Porque houve uma legalidade no mundo espiritual através de pequenos objetos que você nem imagina e você tá ali, né, usando. Então, gente, que esse vídeo venha falar com você em nome de Jesus, né, compartilhar uma experiência aí muito pessoal minha, mas porque Deus mandou eu compartilhar, eu não tenho vergonha, eu sou ser humano como vocês. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, ele alcança misericórdia. Então, estou confessando isso diante de vocês, uma experiência que eu vivi e que me serviu o quê? Para mim aprender, né? E para mim ficar ligada. A gente não é forte o suficiente para poder combater o pecado, para poder dizer, não, olha, o que faz a gente vencer o pecado é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu teria caído, talvez hoje estaria desviada, né? Talvez estaria fora dos caminhos do Senhor, envolvido com uma pessoa que não era de Deus para mim. Então, ou seja, isso foi depois de ser crentona, não foi lá no comecinho não, tá? Então, assim, muito cuidado, porque o que a gente passa para poder testemunhar para outras pessoas, porque as pessoas não venham passar igual, amém? Então é isso, passe um bom dia para nós.